Graça e paz, meninas, amém? Amém. Boa noite, eu estou muito feliz com essa oportunidade, muito honrada, né? Quero louvar a Deus por todos que estão aqui, também quero louvar a Deus pela vida dos pastores, presidente da casa, que Deus continue guardando, protegendo e cuidando. Pastor Rui Veloso e José Nilton e a Lídia também, né? Maria Helena, e eu também estou a convite da nossa irmã Maria das Dores, né? A gente se conheceu lá na convenção, a gente tem um encontro mensal, e ela me fez o convite, falei, vou estar sim, me sinto honrada, tinha espaço, falei, não tem como deixar de atendê-los. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, por você, que vai me ouvir agora, de repente passou um dia difícil, um dia de correria, né? Um dia cansativo, e agora vai, né, me emprestar seus ouvidos alguns minutos para a gente falar do nosso Redentor. Eu não vim trazer nada que você não conhece. Só que a gente observa algumas coisas. Quando a gente fala das coisas simples, as coisas simples são mais difíceis de a gente colocar em prática, não é verdade? Quando manda a gente fazer alguma coisa difícil, faz isso, é difícil, a gente faz com mais facilidade. Mas quando é algo simples, a gente acaba colocando aquele simples de lado. E eu vim falar das coisas simples, mas que vai basear a nossa vida. Amém? O tema que foi proposto, se encontrar no livro de Gálatas. Amém o texto, muito poderoso. O Senhor falou muito comigo sobre esse texto. Eu vou te esperar você abrir, por enquanto que eu também vou abrindo aqui os meus esboços. Vamos fazer menção da palavra do Senhor, Gálatas 5, a partir do 16. Eu vou ler o texto do 16 ao 26, porque é algo muito poderoso, amém? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Tome seu assento. O texto é riquíssimo. O texto é muito poderoso, ele prega sozinho. Não precisaria eu esboçar mais nada ao lermos esse texto. O texto é lindo e ele declara, né, que o fruto do Espírito é amor. E o fruto do Espírito é manifesto não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive. A maior evidência de andarmos no Espírito é a nossa vivência. Não vai ser nunca aquilo que eu falei, mas aquilo que eu vivi. Amém? Estou muito feliz. Passei por alguns conflitos também acerca desse texto. Na quinta-feira, o teto da igreja que nós servimos e pastoreamos desabou, né? Sou esposa do meu pastor presidente Robson Chagas. Sou mãe também. Depois daquele temporal, parte do teto desabou e a gente ainda está tentando arrumar para que amanhã a gente tenha culto. E um pouquinho antes de sair, meu filho colocou no estado dele que ele tinha sofrido um acidente de moto. Ralou um pouco o joelho, mas graças a Deus está bem, amém? Eu não podia parar, não podia ficar dando muita assistência, porque eu tinha um compromisso, meu compromisso era com o reino do céu. Né? A gente sabe que acontecem algumas coisas, se a gente for parar por tudo que acontece, a gente não vai fazer nada. Vai ser eu guardo porque é teu. Antes de ser meu, é teu. Sei que está bem, então eu preciso honrar aquilo que foi proposto para mim nessa noite. E a igreja do Senhor, os telhados vão ficar prontos,
porque tudo é para a glória dele, não para dele, todas as coisas cooperam, amém? Mas eu estou feliz, feliz demais. O texto, como eu falei, é um texto riquíssimo e ele expressa algumas coisas. O apóstolo Paulo aqui está ensinando, falando e repetindo à igreja acerca daquilo que ele já havia ensinado. Porque a preocupação do apóstolo Paulo aqui era que tinha alguns doutores da lei ensinando coisas ao contrário ao povo. E, infelizmente, isso aqui é muito atual, porque foi escrito há muito tempo, mas é atual, porque a gente vê que muitas igrejas estão sendo ensinadas de modo errado, e não é por alguém que não sabe. É por ensinadores da lei, por pessoas que têm conhecimento. Conhecem aquilo que eles buscaram para conhecer, acreditaram naquilo e estão vivendo aquilo e querem colocar na cabeça de muita gente que aquilo é real, que aquilo é certo, só que tudo que passa daqui é procedência maligna. A gente não deve aprender coisas sem ser a Bíblia. Eu costumo dizer lá na igreja que eu prefiro ficar com arroz e feijão com básico do que conhecer muita coisa, conhecer muito caviar, muita picanha e ir para o inferno. A gente quer buscar muita coisa. Só que o principal que a gente deve buscar, os princípios bíblicos, é aqui que está embasada a nossa vida e é daqui que tem que vir o nosso ensinamento. Só que nessa época tinha gente com muita letra ensinando, mas ensinando aquilo que era errado, ensinando aquilo que eles acreditavam ser verdade e queriam colocar na cabeça do povo. E o povo começou a praticar algumas coisas. E o apóstolo Paulo, muito preocupado, começou a ensinar: olha, é isso. Olha, vocês devem fazer assim, vocês devem seguir assim. E o que passar disso, ele mesmo diz: não acredite naquilo que, se eu me levantar com um novo evangelho, não acreditem, acreditem no evangelho de Cristo, porque é esse que deve ser exercido pela igreja. Só que a gente tem tendências a querer muita novidade, e eu já preguei esses dias a mulheres, porque hoje eu prego às mulheres, amém? Os homens vão comer da migalha que vai cair na mesa, tá? Mas eu vou pregar às mulheres. Então, por alguns momentos eu vou ser um pouquinho dura, um pouquinho taxativa, só que não é só com vocês, porque antes de eu ministrar alguém, eu fui ministrada, amém? A palavra primeiro vem para mim, para depois eu passar para alguém. E eu preciso de exortação, de correção, de que Deus me alinhe, porque eu quero ir para o céu. E eu sei que você quer também. Então, a palavra de Deus não mata ninguém, pelo contrário, fortalece. Às vezes a gente vai ter que apanhar um pouquinho, mas para ser alinhadas naquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu falei isso para as irmãs a qual eu preguei. Nunca vai ser por aquilo que eu falo, mas vai ser por aquilo que eu vivo. Tem muita gente falando muito bonito e vivendo de forma feia. E não é isso que Deus tem pra gente. A maior pregação que Deus tem para a igreja dele é aquela que a gente vive. É alguém te olhar mesmo quando você não sabe falar muita coisa, quando você não canta muito bem, mas te olha e diz: ali vai uma mulher de Deus. E isso não é só no âmbito igreja, é principalmente no âmbito familiar. Eu tenho um filho de 22 anos e glória a Deus, ele está indo para o casamento, ele vai se casar daqui a alguns dias. Eu estou muito feliz por isso. Também tem uma menina de 16, a Rebeca, e uma de 7. E a gente pastoreia uma igreja e eu digo lá, a minha maior busca hoje tem sido ser referência dentro da minha casa. Porque na igreja a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, não é verdade? Você vem até chateada com o marido, mas aqui você vai rir da tua irmã, aqui você vai rir quando o teu pastor se cumprimentar, aqui você vai mostrar aquilo que você quer mostrar, mas dentro da sua casa é revelado aquilo que ninguém vê, e é lá que Deus quer que a gente exerça a palavra dele. É lá que as pessoas têm que te olhar e dizer: ela é uma referência, porque quando as coisas faltam, ela continua posicionada, quando a conta atrasa, ela continua posicionada, quando o adversário se levanta, ela continua posicionada. Aqui a gente tem que ser assim uma bênção, mas aqui deve ser a extensão da nossa casa. Aqui é uma extensão da tua casa. Tudo que você reflete na igreja, primeiro você tem que fazer em casa, para depois vir para cá fazer alguma coisa. Não adianta servir a noiva se você não servir a tua casa. O teu ministério é lá. Primeiramente, é lá. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, que as obras do Espírito são manifestas. Não adianta a gente falar muita coisa e não viver, porque aquilo que a gente não vive vai ser estresse.
E a gente esconde de qualquer pessoa, mas do Cristo, o nosso Cristo, a gente não consegue esconder. E baseado nesse texto, eu quero dar 2 exemplos de 2 mulheres. Porque a irmã falou aqui, o maior fruto é o amor e um dos mais escassos é a paciência. Não é verdade? A paciência tem fugido da gente, principalmente cristãos. E com a sociedade muito moderna e fora, eles querem colocar algo na nossa cabeça que não é verdade. Para ir fora, teu esposo deu trabalho, você tem que largar ele. Aí fora, tua família não trabalha, você tem que largar ela. Não. O seu esposo, a sua família tem que ser cuidada e zelada. O nosso trabalho lá tem que ser continuamente, não pode ser cansativo. Não tem como a gente desistir daquilo que Deus nos confiou. E o primeiro exemplo que eu quero dar é de uma rainha. Ela não exerceu os dons do Espírito. Ela não exerceu a paciência. Ela deixou que as emoções tomassem conta dela. É a rainha Vasti. Vocês conhecem o texto? Vocês conhecem o texto? É sobre ela que eu vou falar. Porque, infelizmente, tem muita mulher sendo igual Vasti, sendo guiada por emoções. Só que nessa noite eu vim te dar uma notícia. Você não deve ser guiada pelas suas emoções. Vocês devem ser guiadas por um propósito. E está estabelecido sobre a vida de cada uma. A Bíblia vai dizer que ela é uma rainha, esposa de um rei. E esse rei governa 127 províncias. A Bíblia vai dizer que esse rei é poderoso e ele decide dar uma festa, fazer um banquete e mostrar toda a riqueza para algumas pessoas de alta sociedade. O rei começa a chamar as pessoas que eram poderosas naquele tempo e diz: venha a um banquete que eu vou mostrar todo o meu reino. E a Bíblia vai dizer que essa festa demorou por alguns dias, por algum tempo, e ele mostrou tudo que ele tinha a esses nobres. Depois ele decide abrir a festa, chamou todo mundo que morava nessas províncias que ele governava. Ele decidiu convidar todos os homens, e todo mundo foi à festa do rei. E ele começou a mostrar tudo que ele tinha. A Bíblia diz que passado muito tempo o rei já estava alegre em vinho. Ele estava alegre porque ele tinha bebido mais do que ele deveria. Ele estava alegre e ele decidiu: eu vou mostrar agora aquilo que eu tenho de melhor no meu reino, a minha rainha. A beleza de Vasti era tamanha que o rei queria que todo mundo visse a rainha dele. E nesse inteirinho que acontece a festa do rei, também está acontecendo uma festa separada só para as mulheres. Vasti está ali, festejando, alegre, contente, pelo menos por expressão, porque de repente no coração dela estava chateada, porque o rei também estava dando uma festa. E a Bíblia vai dizer, e a gente sabe que não tinha como ninguém se apresentar diante do rei se ele não chamasse. Ele tinha que chamar a rainha. Ela não poderia simplesmente dizer: eu vou lá, porque eu quero ver o meu rei. Não, ela tinha que ser convidada a estar na presença dele. Qualquer pessoa tinha que ser convidada. Não dava para entrar diante do rei sem um convite. A Bíblia vai dizer que o rei manda um dos seus oficiais chamar a rainha dele. Ela está festejando com as mulheres e ela disse que não vai. Acredito eu, não é Bíblia, que de repente Vasti não foi porque estava indignada no seu coração. Poxa, fazia muito tempo que o rei dela estava festejando. E logo nesse momento de alegria do vinho que ele decidiu chamar, criou um sentimento diferente no coração de Vasti. E não acontece assim com a gente, irmãs? Quando o nosso esposo deixa a gente como segundo plano, e de repente depois ele lembra da gente, ele decide chamar, qual é a nossa reação? Igual Vasti: não vou. Diz que eu não vou, não posso, não vou me apresentar. Não é assim, gente? Ou sou eu que faço isso? Porque eu acredito que a maioria das mulheres são assim, quando está acontecendo alguma coisa. E no primeiro instante o esposo não lembra dela, só vai lembrar depois, ela vai ficar chateada. E aconteceu exatamente assim com Vasti. Ela decide em seu coração não se apresentar, não ir, indignada pelo convite, porque de repente para Vasti o convite tinha que chegar antes, mas chegou naquele tempo. E ela não se apresenta, a Bíblia vai dizer isso. E por algum tempo, o rei, muito chateado porque ela não veio, começou a conversar com os seus conselheiros e disseram assim: olha, rei, o senhor precisa fazer alguma coisa, porque se as mulheres
souberem do que Vasti fez, elas vão agir da mesma forma. Vasti é uma referência, é uma rainha. E a gente não está falando de um conto de fada, é algo que aconteceu. Então, se a notícia de Vasti se espalha pelas províncias, de fato as mulheres iam acompanhar o que Vasti fez. Porque geralmente é assim, a gente começa a fazer o que uma referência faz. A gente começa a fazer o que uma pessoa que a gente tem como referência faz. E disseram, se você não decidir alguma coisa, todas as mulheres vão agir da mesma forma. E alguém deu uma ideia, olha rei, faz um decreto e assina, proibindo a entrada de Vasti diante da tua presença. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui mexe com a minha alma e eu não sei se te assusta. Era alguém que tinha acesso, era alguém que tinha sido convidada a estar na presença do rei, mas de repente, num momento de birra, de pirraça, saiu um decreto proibindo a entrada. Nunca mais aquela mulher ia ter acesso àquilo que ela viveu a vida inteira. Deus santo, aleluia. E quantas vezes, irmãs, não é assim conosco? Mas a ordem não vem de homem, vem dos reis dos reis. E às vezes por estarmos numa situação que a gente não quer, chateada, ou indignada, o rei nos chama, está na presença dele, e a gente diz, não quero, hoje não dá. Só que o perigo é, hoje o rei está chamando. Mas quando a gente se recusa, podem sair decretos proibindo a nossa entrada diante do rei. Ei! Você não é a última Coca-Cola do deserto. Se tu não quiser fazer a obra, Deus levanta a obra em teu lugar. Aleluia. Porque tem gente que acha que é exclusividade. Ah, só acontece se eu estiver na frente. Não, a obra é do Eterno. Claro que Ele tem algo muito lindo com cada uma de nós. E o que eu amo é esse Deus, o que eu amo nele é que Ele não precisa que falemos bonito. Ele não precisa que a gente tenha um tom igual a nossa irmã, bonito. Ele não precisa que a gente faça muita coisa. Ele escolheu exatamente a gente da maneira que nós somos. Eu costumo falar, Ele é muito poderoso. Se Ele quiser, Ele escolhe as melhores pessoas acadêmicas que têm muitas coisas, mas Ele olhou para mim e para você e disse, essa que eu quero. Então não se recusa a estar diante dele. Deus não precisa que você venha falando bem. Deus não precisa que você se qualifique antes de vir. Não, é do jeito que você está. As qualificações vêm dele, as ferramentas que ele quer que você use, é ele que vai te dando ao longo do caminho. Aleluia. Tudo que Deus quer em você, se não tiver, Ele mesmo vai acrescentar. Ele mesmo vai te dar. Então que a gente possa tomar esse exemplo. Ela era uma mulher que tinha tudo. Ela era rainha também de 127 províncias. Aquilo que era do rei também pertencia a Vasti. Também era dela. Era uma mulher que poderia causar até inveja nas outras mulheres. Quem não queria, gente? Está no estado de Vasti, uma rainha. Quem não queria ter esse poder? Ela mandava e desmandava, ela fazia, acontecia. Tudo que ela queria estava na mão dela. Mas por um momento de ter agido pelas emoções, tudo que ela tinha foi tirado. O meu esposo costuma falar comigo, não dá para resolver coisas quando as emoções estiverem afloradas. Se possível, bloqueie alguém do zap, mas não responde no momento de raiva. Se possível, olha a mensagem, não responde, porque as tuas emoções podem botar muita coisa a perder. Bebe água. O marido está chateado, não discuta, bebe água. Seja sábia, porque não dá para resolver as coisas na nossa emoção aflorada. Não dá. E ele diz isso, o apóstolo Paulo, cuidado. Vocês têm que ser dominados pelo Espírito. E quem é dominado pelo Espírito sabe o que falar, a hora que vai
Eita, glória. Pensa antes de falar. E não adianta você dizer que é uma mulher governada pelo Espírito, se no primeiro pisadinha de pé você está descendo a baiana, aí você é crente, você é lavada, você é remida. Deus pode e trata temperamentos. Porque ainda tem gente que diz, não, eu nasci assim. Parece a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, não. Nasci assim, não. Aqui é novidade. Aqui é mudança. Aqui tu tem que engolir aquilo que você acha que é certo. Não é os teus achismos. Não dá. E eu não digo isso só no âmbito igreja. Principalmente dentro do teu lar. Alguém um dia me falou assim, pastor. Filha, o nosso adversário, ele sempre vai tentar usar as pessoas mais próximas. Porque, minha irmã, eu moro em Queimados, você em Belfor Roxo. Se você ficar chateada comigo, ou de repente falar algo que eu fiquei triste, eu não vou mais te ver. Se eu tiver teu número, eu posso bloquear. Mas e meu esposo? E os meus filhos? Se falarem alguma coisa, eu não posso trocar de casa. Não dá. Não dá para deixar eles em casa e falar, vou morar em outra. Não dá. Aleluia. Então as maiores guerras que nós travaremos é dentro da nossa casa. E é lá que você deve exercer os dons do Espírito. Tem dom do Espírito para alguém nessa noite. Deus quer governar a tua vida. Deus quer governar as tuas emoções. Deus quer governar os teus temperamentos. Porque só andando no Espírito que a gente vai conseguir vencer as batalhas. Tem um exemplo poderoso de alguém que andava no Espírito, Ananias. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse, Ananias, vai lá de encontro a Paulo. E vocês sabem quem era Paulo antes? Matador, perseguidor, matava crente à torta e à direita. Ananias temeu. Teve medo, quem não ia ter? Só que ele era alguém cheio do Espírito. Aleluia. E ele foi, a Bíblia vai dizer que quando ele bota a mão na cabeça desse homem, toda a escama dos olhos são tiradas. Ei, Deus quer que você ande em Espírito, porque através da tua vida muitos salvos serão libertos. É só colocar a mão na cabeça que as escamas dos olhos dele caíram. Quem é Paulo? Quem foi Paulo? Uma das maiores referências bíblicas. E o que eu quero falar com você a respeito disso, não dá para fugir das pessoas difíceis. E vai ser igualzinho você. Que a gente diz assim, não, eu não quero me relacionar com ela, não, que ela é muito difícil. Mas ela espelha muitas ações que você também tem. Geralmente, quando você lidar com uma pessoa difícil, é igualzinho os meus comportamentos. Aí quando você se vê ali, você quer dizer, ela não presta, não vai mudar. Deus te chamou para ser igual a Ananias. Bota a mão na cabeça, cheia do Espírito. Quem tá ruim vai ficar bom. É igualzinho que sou difícil, gente, né? E a gente, mulher, tem um negócio. Os homens não, vocês são mais razão, não é verdade? A gente mais emoção. Olhou, não vou com a cara. Deus não te chamou para ir com a cara de ninguém. Deus te chamou para fazer diferença. É diferença, é difícil. É perto da difícil que Deus te quer. É complicado, é perto da complicada que Deus te quer. Ei, tu anda em Espírito. Não dá para ser governada por emoções. Alguém que anda, a Bíblia diz em Provérbios, uma pessoa que não governa as suas emoções é igual cidade sem muros. Vulnerável. O inimigo entra, faz o que quer, fala o que quer, e a pessoa fica vulnerável, é
Não perca as oportunidades. Eu fico imaginando, a Bíblia encerra a história de Vasti logo nos primeiros capítulos. Mas eu fico imaginando o arrependimento daquela mulher. Tem hora que eu leio e eu fico imaginando o arrependimento daquela mulher. Era um trono. Era uma rainha reconhecida. O rei não era qualquer coisa. E por uma birra, ela perdeu tudo que possuía. E isso não está distante da gente. Uma atitude mal pensada bota tudo a perder. Principalmente em relação à nossa casa e o nosso ministério. Porque as pessoas não vão observar aquilo que você fala, elas vão observar aquilo que você faz. E eu vejo muitas pessoas perdendo o título de referência de mulher de Deus, porque fala até bonito, mas qualquer coisinha desce do salto. Está sempre envolvida em fofoca. Eu não sei se é que tem, mas lá em Queimados tem muito. Tudo que acontece, ela está envolvida. Ah, um dia você me disse, ela está envolvida, mas até bonito. Mas vive feio. E a pior coisa é perder a sua identidade. Alguém te olha, nem reconhece mais o teu nome. Ali vai a fofoqueira. Gente, é verdade. Eu não estou pegando nada que não está existindo no nosso meio. Tem gente que diz assim, eu não quero ser daquela igreja. Tem filhos que dizem, eu não quero ser crente igual a minha mãe. Tem marido que diz, eu não vou se converter porque a minha mulher é só sangue. Olha como a gente tira o nosso título de serva, que é o maior que nós temos. É o mais bonito que nós temos. E por pouca coisa começamos a ganhar títulos que não são nossos. Mas por a gente viver daquela maneira, a gente carrega. Alguém olha, vai a contendeira, vai a barraqueira, vai a mulher que fala de todo mundo. Não é esse título que Deus tem para nós. O título é de servas do Deus Altíssimo. É esse título que Ele quer que você carregue. É alguém te olhar e dizer, aquela mulher ali é uma referência. Aquela mulher tem intimidade. E não é por aquilo que você fala, mas é por aquilo que você vive. E o outro problema está aí. Tem irmãs que são crentes e o marido não. Mas tem maridos bons que vêm buscar a irmã na porta da igreja após acabar o culto. E essa irmã vai na igreja, em casa, falando mal de todo mundo. Fala mal da igreja, do pastor, da esposa do pastor, da liderança, do grupo que cantou, da roupa que estava, da cor da roupa. Como o teu marido vai querer conhecer a igreja que você serve se você só falar mal dela? Defenda a tua igreja como tua pátria. Aleluia. Glória a Deus. Até porque Deus não chamou a gente para andar em julgamento. Deus chamou a gente para ajustar. Tá ruim, ajusta. Faz alguma coisa, mas não fala mal. Aí vai falando. Aí o esposo, coitado. Gente, eu tô falando daquilo que eu vivo e vejo. Pastor, eu não vou não. Porque sai da igreja falando do Senhor, da sua esposa, da roupa, disso. Pra que ele vai vir aqui? Pra quê? Então que haja sabedoria do céu para as nossas vidas, irmãs. E eu não estou pregando só para vocês, eu primeiro prego para mim. Que haja sabedoria do céu para a gente exercer o cargo, o nome que Deus colocou sobre nós de servas. Aleluia. Exemplo bíblico de quem anda no Espírito. E eu amo ela. Já brinquei com as meninas no carro, minha amiga, Abigail. A Bíblia vai dizer que ela tem um marido tolo. E a Bíblia diz, eu amo o detalhe. A Bíblia enfatiza, Nabal era tolo e rude.
Abigail inteligente e linda. A Bíblia diz isso. Davi estava se escondendo de Saul porque havia uma perseguição muito grande de Saul contra Davi. Você conhece o texto. E ele começa a se esconder em determinados desertos. E dentro desse lugar, ele começou a cuidar das coisas de Nabal. Tinha um grupo de Nabal cuidando das ovelhas, dos pastores de Nabal. Porque a Bíblia vai dizer que Nabal era um homem poderoso. E Davi começa a cuidar, a proteger para que ninguém assaltasse, para que ninguém roubasse aquilo que pertencia a Nabal. Só que ele passou um tempo no deserto e ele sentiu fome. Ele tinha 400 homens com ele. Estava todo mundo fugido de Saul. A Bíblia vai dizer que Davi manda alguém ir até esse homem Nabal e diz a Nabal: pede ele suprimento. Fala que Davi e seus homens precisam de suprimento. E alguém vai até Nabal. E ele diz: eu tenho certeza que Nabal vai dar alguma coisa para a gente, porque nós cuidamos dos pastores de Nabal, das ovelhas de Nabal, então ele vai ceder alguma coisa. Só que esse moço chega a Nabal e Nabal diz que não vai fazer nada, que não vai dar nada, que ele quer mesmo é que Davi morra. O recado volta para Davi e de repente voltou até diferente. Olha, Nabal disse que não vai fazer nada, que a gente vai ficar com fome, e se a gente quiser a gente vai fazer alguma outra coisa, porque ele não vai servir a Davi. A Bíblia vai dizer que Davi fica furioso. Pensa bem, 400 homens com fome, um só em casa dá trabalho, não dá? Quando teu marido fica com fome, ele fica com a cara feia. Eles não falam, mas a gente sabe de tudo pela face, sabe? Lá em casa é assim, deixou de fazer comida, fica lá outra cara feia. Fica chateado. Quando eu digo que vai ser lanche, então é que fica chateado mesmo. Que quer comida, quer arroz e feijão. Imagine 400. Eles ficaram furiosos demais. E Davi disse: hoje mesmo eu vou entrar na propriedade de Nabal e vou matar todos os do sexo masculino. Ele disse: hoje mesmo não deixo nenhum vivo, vou matar. Davi irado, todo mundo que estava com ele irado, sobem seus cavalos, se preparem. A gente sabe que Davi era guerreiro, e o guerreiro sabe como atuar, e ele vai. Só que a Bíblia vai dizer que um dos servos de Nabal foi até a sua senhora Abigail. Ao observar a atitude daquela mulher, ele disse: eu vou até a minha senhora, ela vai fazer alguma coisa para a guerra ser paralisada. Olhe, perceba, alguém que olhava a Abigail, que era esse servo, percebeu que a inteligência dela paralisaria a guerra inteira. Ao te observar, o que as pessoas pensam ao teu respeito? Será que ao te olharem, as pessoas têm certeza que a tua atitude paralisa alguma guerra? Ou pelo contrário, ela sabe que você vai colocar mais fogo ainda na fogueira? Porque tem gente que é assim, que em vez de ser apaziguadora, ainda coloca mais lenha. Mas eu quero te dar um recado: Deus te chamou para ser apaziguadora de tempestade. O assunto tem que ser encerrado em você. A fofoca tem que ser encerrada em você. Tudo que vem até você tem que ser encerrado em você. Você é apaziguadora. E a gente tem esse defeito, de fábrica, eu acredito, que a amiga conta para amiga, e essa amiga tem uma outra amiga que também conta. E quando a gente vê, a floresta inteira pegando fogo. E por coisas tão pequenas. Mas alguém observou e disse: a minha senhora, ela sabe e perceba que ela mora com alguém tolo. Ela mora com alguém rude. Pensa bem o que essa mulher passava. Nabal era alguém que não tinha pena de ninguém. E as mulheres daquela vez não tinham a voz que tem, naquela época não tinha a voz que tem hoje. Então ela aguentava era muita coisa calada. Só que a mau essência de Nabal nunca mudou a boa essência de Abigail. Porque a gente é assim. A gente replica alguma coisa e diz assim: eu sou assim porque fulano é assim. Eu faço assim porque ciclano faz assim. Eu sou assim porque
disfuncional, mas você foi chamado para ser funcional. O marido pode ser tolo, mas você foi chamado para ser inteligente. Não tem, porque a gente tem essa mania de transferir para o outro. Eu sou assim porque fulano é assim, eu sou assim porque meus pais foram assim. Não. Tem que acabar em você. Deus te chamou para ser sábia, Deus te chamou para ser inteligente. Então a maior essência de Nabal não atrapalhou Abigail. Ela continuou exalando um bom perfume, andando no Espírito, sendo governada pelo Espírito, fazendo as coisas que tem que fazer pelo Espírito, porque é só o Espírito para dar graça. Não é? É só o Espírito. É só ele. Você não responde, não é porque você é boa, não. É o Espírito. Você não desce do salto, não é porque você é boa, não. É o Espírito. Chama o Espírito para governar a tua vida. Porque quem não é governado simplesmente não anda em Espírito. Não anda. Não tem como dizer que não anda. Não anda. O Espírito governa a nossa vida. De um até um ponto que você quer falar e ele manda cala. Você não já escreveu alguma mensagem e está na ponto de enviar e ele disse apaga? Apaga! Você gravou tudo que você ia falar. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso. Chegar lá, só chorou. É o Espírito! Não é assim? Planejei muita coisa. E chegar lá, eu vou resolver. E é isso aí. Tu deixa. Quando chegou, tu só chorou. O que tu tinha para falar, tu não falou. A mensagem que tu me enviar, tu não enviou. Tu abraçou, tu cuidou. É para isso que nós precisamos colocar o Espírito em nossa vida. E você não perde nada. Eu falei com uma delas, porque uma delas trabalha comigo na liderança. Ela disse que a gente foi em algum lugar que eu nem queria ir. Falei, não tem que querer. É ir, chegar lá bonitinha, sem deixar transparecer que não queria ir. É rindo, é mostrando que tá bem. É para isso que Deus nos chamou. Na nossa vida cristã, a gente não tem que querer. Quem tem que querer é Ele. É Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que faz. Evangelho é engolir sapo pelo reino. É querer falar e ficar calada. É querer agir e ficar parada. Glória a Deus. Porque quando você deixa o Espírito se levantar por você, você não perde. Pelo contrário, você ganha. No reino da terra é até boba, mas no reino do céu é minha serva. Não quero ser reconhecida como boa aqui na terra. Porque aqui na terra nós não vamos ser bobo mesmo. Não é, pastor? Pastor, então, é querer colocar um montão de gente pra fora, mas tem que ficar todo mundo joio e trigo. É pra isso que Deus nos chamou. Seria bom uma igreja só de trigo, gente. Seria maravilhoso, seria bênção, mas o joio tem que estar no meio. Tem que estar. Eu ouvi o pastor dizer que ele vai jubilar e ele disse: eu preciso levantar alguém para exercer no meu lugar. E alguém perguntou, pastor, quem o senhor quer? Ele é alguém que saiba lidar com joio e com trigo. Porque senão bota tudo a perder, queima todo mundo, porque todo mundo se parece. Trigo e joio é igualzinho, a gente tem que aprender a lidar. É igualzinho. E naquele grande dia quem vai tirar o joio não é ele, nem você, é ele. É ele. Então a maior essência de alguém não pode atrapalhar a nossa boa essência. É calada. E o servo vai falar com ela, imediatamente ela se levanta, começa a pegar aquilo que Davi queria e vai ao encontro de Davi. A Bíblia diz que ela não fala nada ao seu esposo. De repente, se é eu e se é você, quando a gente fosse resolver, a gente ia dizer assim: vou resolver a burrada que tu fez. Não era assim? A guerra estava vindo, gente. O homem ia matar todo mundo. Davi ia matar todos os homens.
De repente Abigail queria dizer 1001 coisa para Nabal. Mas ela vai quietinha, caladinha, tanto que ele só vai saber depois que ela volta e ela mesma relata. Ela vai calada, querendo falar, vou lá consertar a burrada, mas ela vai quietinha. O teu silêncio vai ganhar guerras que a tua voz não ganha. A tua boca fechada vai expressar mais palavras do que ela aberta. A tua boca fechada vai colocar diabo para correr, marido para se converter. Ele aprenda a colocar um fecho na boca. Não fale quando não for para falar. Que Deus, o Espírito Santo, possa fechar a nossa boca. Principalmente as mulheres que são emocionais. Para que a gente resolva problemas igual a Abigail, no silêncio. E quando ela chega diante de Davi, furioso, ela diz assim: foi culpa da tua serva. Tua serva não viu quando o mensageiro foi lá. Tirou a culpa do seu esposo tolo e colocou sobre os ombros dela. A Bíblia vai dizer: e imediatamente a fúria que Davi carregava foi apaziguada. Aleluia. Se Abigail chega lá falando é Nabal que fez, foi Nabal mesmo, Nabal é o tolo, Davi ainda poderia vir na casa de Abigail e matar Nabal, mas ela disse: não, foi ele, foi eu. Não transfira a responsabilidade sua para cima de outra pessoa. A casa é sua, você também deve guerrear por ela. Não é só o seu marido, é você também. Um bom esposo só é bom porque tem uma boa esposa do lado. A responsabilidade é de ambos. Para dar certo tem que ser junto, tem que ser unido, tem que ser coração, no mesmo patamar. Não importa se ele é tolo, seja sábia você. Porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu esposo. E não é em palavras, é em atitudes. E quando ela volta para casa, que ela vai contar o acontecido. E a Bíblia vai dizer que ele, festejando, tem um infarto e depois de alguns dias morre. Porque Nabal era tolo. O próprio Deus sabia que Nabal não queria se arrepender. Ele conhecia, era da família de Caleb. Mas ele não queria arrependimento. Então o problema quem resolveu não foi Abigail, foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que ela se casa com o rei Davi. Para os homens, cuidado a se posicionar igual Nabal. Deus ainda mata gente desobediente. Deus ainda mata os rudes. Que os homens também possam ter atitude de homens de Deus, de homens valorosos, porque nós precisamos governar a nossa casa. Quem anda no Espírito governa. Agora eu peguei você, meninas, me desculpe, mas é palavra. Eu também estou. Só que Deus deu um fim na história de Nabal. E uma mulher sábia ganhou uma guerra sem expressar palavra. Abigail não precisou de arma. Abigail não precisou de espada. Abigail não precisou ter vestimenta de guerra. Ela só precisou se posicionar no Espírito. Davi também, um dos maiores militares. Mas a Bíblia diz que Davi só foi bem sucedido porque o Espírito do Senhor era com ele. Aleluia. Que a partir de hoje, irmãs, a gente possa declarar: Espírito Santo, governa aquilo que eu não consigo governar. Porque eu sei que é difícil, você nasceu com um temperamento muito forte. Não é da noite para o dia que as coisas serão ajustadas, mas todo dia que a tua carne gritar, você diz: Espírito Santo, me governe. Eu sou tua, eu preciso ser governada por ti. Me governe, Espírito Santo. O tema não foi escolhido por um acaso. O tema foi escolhido por um propósito. E que o amor, que a paciência, que a mansidão, que o domínio próprio possa governar sobre as nossas vidas, porque assim a gente vai evidenciar que nós andamos
a cantora viesse aqui louvar um louvor. Coloque a mão no seu coração. Abaixe sua cabeça. E comece a dizer para ele aquilo que você não consegue governar. Espírito Santo, eu preciso, mas eu não estou conseguindo. E você acredita que algumas coisas já eram para estar de outro modo na sua vida? Algumas guerras já eram para você ter vencido? Algumas coisas já eram para ter chegado? Algumas bênçãos já eram para estar nas tuas mãos? Algumas curas já eram para estar acontecendo, mas não aconteceu ainda porque você está andando da forma que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você acha. Mas nessa noite, o Senhor vai derramar graça sobre nós para que nós andemos no Espírito. E quando você deixar o Espírito Santo governar você por inteira, aquilo que estava preso na tua vida, aquilo que estava travado na sua vida, vai começar a fluir. Vai começar a acontecer. Eu vou orar, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, doce, amigo, fiel, pacífico, amoroso, bondoso. Eu tenho palavras para expressar aquilo que tu és, Espírito Santo. E a gente falamos sobre ser dominadas por ti. Eu sei, Espírito Santo, que tu conhece o nosso interior. E tu sabe das nossas guerras carnais, porque a tua palavra me afirmou, Deus, que é uma guerra contra carne e espírito. Que a nossa carne quer dominar o nosso espírito, mas nós precisamos que o Espírito domine sobre a carne. Espírito Santo, governe as nossas emoções, governe os nossos pensamentos, governe aquilo que nós não conseguimos governar, porque nós precisamos ser uma mulher evidenciada por aquilo que nós vivemos e não por aquilo que nós falamos. Espírito Santo, comece a dominar todo o nosso ser. Tira de nós aquilo que não tem te agradado, acrescenta aquilo que falta. Se é domínio próprio, Espírito Santo, eu sei que em ti nós encontramos. Se é mansidão, em ti nós também encontramos. Eu não conheço as mulheres que estão aqui, mas eu também não preciso conhecer, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor conhece. Tome o emocional, governe as emoções, para que essa mulher possa ser uma referência dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja. Que mulheres venham sair daqui transformadas pela tua palavra, porque eu não preguei a minha palavra, eu preguei a tua palavra, Deus. E essa palavra tem poder para entrar em qualquer lugar. Espírito Santo, cura as nossas vidas, porque nós queremos ser mulheres referencial na tua obra. Nós queremos andar pelo Espírito, falar pelo Espírito, viver pelo Espírito. Eu não estou te pedindo carro, eu não estou te pedindo casa, eu não estou te pedindo governo nas nossas vidas, Espírito Santo, porque só assim nós seremos bem-sucedidas. Trabalhe em cada interior aqui. Toma, meu Senhor, a liderança dessas mulheres. Toma a liderança dessa igreja. Que mais congressos com esse tema possam acontecer. Porque hoje a gente quer fazer campanha, mas a melhor e maior campanha é dizer: Espírito Santo, governa o nosso ser. Toma essa igreja santa em tuas mãos. Toma esse lugar, Pai, que essas mulheres possam ser ativadas e viver pelo Espírito. Que elas possam viver pelo Espírito. Você que recebe e acredita nessa palavra, aplauda o Eterno.